Muito bem. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está por aí. É, Vou começar me apresentando brevemente. Meu nome é Luciano Jacoude, conforme vocês podem ler aqui embaixo, né? Eu sou engenheiro mecânico, sou empresário aqui em Curitiba, sou paulista, né? Mas escolhi Curitiba como minha cidade do coração para poder empreender. E estou aqui hoje para contar um pouco para vocês da minha experiência como empresário e como o atendimento mudou a minha experiência e a experiência dos meus clientes e me trouxe um sucesso, né, no meu empreendimento, né. Eu sou dono de uma oficina mecânica aqui em Curitiba que se chama Ao Vento. Quis abrir essa oficina mecânica porque eu tinha algumas experiências com oficina, sou um apaixonado por carros, um entusiasta. E o meu desejo era abrir uma oficina mecânica que pudesse atender as expectativas que eu tinha como cliente de oficina. Fui cliente de uma oficina em São Paulo, que foi uma grande escola para mim, e que o dono da oficina, inclusive, se tornou amigo pessoal e padrinho de casamento meu. E eu quis trazer um pouco daquela experiência que eu aprendi com ele, de ser cliente lá, e aplicar isto aqui no mercado de Curitiba, e também com o meu jeito, né? Um jeito pessoal meu. A gente sabe que, infelizmente, no mercado de oficinas mecânicas, tem muitas que têm altíssima capacidade, mas não sabem vender isso, né? E não sabem atender o cliente direito, né? E quando a gente fala de atendimento, pessoal, é muito importante distinguir essa diferença. O cerne da palavra atendimento significa dar esclarecimento, significa você atender a expectativa do cliente. Tá? Essa é a profundidade da palavra atendimento. Não, o atendimento não significa a pessoa vir, o cliente chegar, o freguês chegar até o seu estabelecimento e você estar pronto para poder dar um bom dia para ele. O atendimento ele é do início ao fim e até o pós-venda, né? E essa experiência, tá? Essa experiência diferenciada como oficina mecânica, foi cativando cada vez mais os meus clientes, né? Foi trazendo para mim um feedback contínuo de como aquele atendimento estava fazendo a diferença. Então eu fazia a mecânica muito bem feita, né? Mas o atendimento, aquilo que eu estava fazendo pelo cliente, é que realmente fazia a diferença, fazer com que o cliente retornasse até mim, né? E eu percebi isso inclusive agora, né? Muitas pessoas me perguntam, eu tenho um canal também no Instagram que o pessoal acompanha lá e que eu publico os trabalhos sendo realizados e faço atendimento também por ali, né? Também de pós-venda, de um atendimento inicial com o cliente, a primeiro lead, né? E o pessoal me perguntou muito, por exemplo, na crise que nós estamos vivendo do Covid, né? Como é que ela me afetou? E óbvio que ela me afetou, né, pessoal? Ela está afetando todo mundo, ela vai mudar a nossa maneira como a gente vai enxergar o mundo e como a gente vai encarar certos problemas. Mas uma coisa que eu pude observar fortemente, né? Os clientes não me trocaram por nenhuma outra oficina porque eles fazem questão do meu atendimento, né? E o que é de tão diferente nesse atendimento, né, Luciano? Acho que essa é a pergunta que todo mundo faz e que as pessoas que já acompanham, que já são meus clientes, entendem um pouquinho do que é a experiência de ser ao vento, né? A experiência de ser cliente ao vento. A qualidade, eu costumo dizer que a qualidade ela é primordial, ela é premissa. Você não pode falar que o teu diferencial é a qualidade. Você não pode falar que o teu diferencial de atendimento é estar disponível para a pessoa, porque isso também não é diferencial, né? Isso também é premissa. Você abriu um comércio, um serviço, você presta serviços, então você tem que estar ali com qualidade e com cordialidade, atendendo a pessoa. Perfeito? Então, aonde vem o diferencial? Onde vem o diferencial da oficina mesmo em fazer a diferença, né? Esse é um dos valores que eu coloco na oficina dia a dia quando eu estou atendendo meus clientes, fazer a diferença na vida deles, né? É fazer um pouquinho a mais do que o combinado. Eu falo para os meus colaboradores que estão comigo na oficina que aquilo que eles observam no carro, que vai fazer muita diferença para a pessoa, muita diferença para o nosso freguês, muita diferença para o nosso cliente, e que ele nem sabe que aquilo é um problema para ele.
Eu vou dar um exemplo. A gente pega muitas vezes lâmpada queimada no carro do cliente. Tá? O cliente não se lembrou, não se atentou a trazer essa informação para nós. Olha, eu estou com uma lâmpada queimada. A gente não deixa com que isso aconteça. Tá? A lâmpada chegou queimada na oficina, a gente troca a lâmpada. Né? Uma placa que é legislação e que pode infringir em alguma multa, algum problema para o cliente, nós vamos fazer a fixação, nós vamos verificar se ela está correta. O cliente chega com uma reclamação de freio, porém a gente não faz apenas o freio. Eu vou olhar todos os componentes de segurança do carro dele, né? Óbvio, existem interesses também em fazer um aumento de ticket médio, todo mundo é empresário e entende que isso é importante para o negócio prosperar, né? Mas é não se abster a fazer apenas o básico. É sempre tentar fazer mais que o combinado para o cliente, certo? Então, esse hábito se tornou uma rotina dentro da oficina, né? Esse hábito de ir além, né? Atender tudo que o cliente necessitava e até aquilo que ele nem sabia que ele necessitava. Então, o cliente vem com uma reclamação de freios e nós vamos olhar a suspensão, nós vamos olhar um possível vazamento de óleo, nós vamos fazer um checklist olhando detalhes, né, sendo detalhista no carro, no veículo do cliente. E esse tipo de ação, eu tenho certeza que quem está me assistindo, que presta serviço em qualquer área, ou que tem alguma indústria, pode fazer, observar o processo e fazer a diferença para o cliente final dele, que é quem vai levar o nome da empresa e a credibilidade a nível diferente, né? Que é o que vai fazer com que o cliente seja teu cliente fiel, teu cliente cativo, teu cliente que tem... Ele não troca a experiência de ser teu cliente por preço, ou por pesquisas, ou por uma outra comodidade, porque você atende às necessidades dele. De fio a pavio, completo. Né? Desde o momento que o cliente chega no teu estabelecimento, necessita do teu serviço, até o momento que ele vai necessitar, inclusive, novamente, e numa entrega, e em algo que você está fazendo a diferença na vida dele. Né? Então eu passei a colocar diversas coisas no dia a dia da oficina, galera. Passei a colocar diversas coisas no meu atendimento que fazem essa diferença. Né? Os processos são direcionados para que eu possa observar aquilo onde eu posso fazer a diferença para aquele cliente. Se aquele cliente ele é um médico e está sempre em plantões, eu vou flexibilizar meu atendimento para poder fazer no horário que ele está no hospital. E eu vou buscar o carro no hospital, trago para a oficina, realizo e devolvo no hospital para ele. Porque ele é um médico, ele não pode ficar sem o carro. Se aquela pessoa está planejando uma viagem grande, mas não vai viajar com o carro, a gente flexibiliza o atendimento para realizar uma manutenção maior, né, de mais tempo na oficina quando a pessoa está viajando, não está utilizando o carro. Eu passei a entregar todos os carros lavados. Eu entrego os carros com higienização do ar-condicionado. A gente coloca uma essência, um aroma que é dar ao vento dentro do carro para criar uma experiência da oficina, ele lembra da oficina, ele tem uma memória olfativa. E eu comecei atrás de todas essas ações onde eu pudesse fazer a diferença para ele. O carro não sai da oficina com lâmpada queimada, o carro não sai da oficina sem etiqueta de óleo, o carro não é entregue na oficina sem uma entrega técnica. Eu esclareço muito bem para o cliente, você precisa vir com meia hora de antecedência para pegar o carro, com calma, para que eu possa te explicar tudo que foi realizado, para que tudo fique transparente. Né? Então é fazer mais do que o foi combinado. Né? E aí com essa experiência vira super positivo. Isso aconteceu de primeiro momento com um cliente, onde eu percebi que isso ia fazer total diferença. Um cliente que ele era empresário, e ele comentou comigo assim: Luciano, eu estou precisando do seu serviço, a oficina era pequena, a oficina era eu e mais um colaborador, um espaço de 130 metros quadrados há 4 anos atrás. Isso. Ele falou para mim assim, ele falou: o carro para mim é simplesmente um meio de transporte, eu não ligo para carro e faz anos, ele me confidenciou isso, ele falou: faz anos que eu não faço manutenção no meu carro. Ele falou: cara, tá tudo errado no carro. E eu era uma oficina mecânica, ponto, né? Eu e mais um colaborador pequeno, e ele me trouxe o carro. Aí a gente observou diversos problemas do carro, vazamento, suspensão, um monte de coisas para realizar, e eu percebi que a OS ia dar volumosa, né? E o mecânico sempre fica um pouco receoso porque a pessoa sabe que vai gastar muito dinheiro, às vezes ela prefere vender o carro, enfim, tem toda aquela estratégia de vendas que não é isso que a gente está comentando aqui, né, pessoal? Mas vamos lá. Aí ele me comentou algumas coisas. Eu estava vendo ali um carro que estava sem freios, que é item essencial de segurança, os pneus estavam muito ruins, suspensão estava ruim, e aí ele me reclamou de algumas coisas que para mim eram irrelevantes perto do restante do carro. Ele reclamou comigo que o ar-condicionado não funcionava,
reclamou comigo também que a trava elétrica dele não funcionava, né? E que as palhetas estavam ruins. Aí, perfeito. Eu anotei isso e esclareci a ele. Falei, olha, eu não mexo com acessórios, né? Eu não faço trava de carro, né? Ar-condicionado não tem equipamento, não faço aqui também. Mas eu vou fazer o possível, vou avaliar teu carro, ver o que a gente pode fazer. E ele, não, legal. E para minha surpresa, ele acabou aprovando todo o serviço, né? Eu passei o orçamento para ele, conforme a gente sempre fez, e ele aprovou todo o serviço. E eu me senti muito motivado, muito entusiasmado com aquilo. A oficina tinha pouquíssimo tempo de vida. Esses foram os primeiros meses de porta aberta e eu não tinha tido ainda uma experiência de um cliente assim que aprovasse tudo, faz tudo, né? E aquilo me motivou. Então eu saí da oficina, fui atrás de um profissional que pudesse vir até a oficina consertar o ar-condicionado dele. E para minha surpresa, o valor era módico, era pequeno, né? O problema era algo fácil de resolver. E esse profissional já resolveu ali mesmo e a gente já colocou o ar-condicionado para funcionar. Aí eu fui pesquisar, procurei, né? A gente não de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E mecânico também, né? Então eu fui procurar pesquisar, consertei a trava da porta dele também com um valor pequeno, simbólico, né? Um valor não representava 1% de aumento na OS, consertei a trava da porta dele. Ao final, lavei o carro, né? E ele veio buscar o carro e troquei as palhetas que ele já tinha pedido, eu tinha colocado no orçamento também. Quando ele chegou, eu disse a ele, falei, olha, a OS teve um acréscimo, né, de coisas que você me pediu e que pelo valor ter sido tão pequeno, tão pouco significativo, eu acabei autorizando também a liberdade de fazê-lo, né? E entreguei o carro para ele né, mostrei, olha, a trava do teu carro que você reclamou está consertada, o ar-condicionado que você precisava, eu não faço serviço aqui, mas eu chamei um profissional, está aqui a nota fiscal dele e está consertado, o teu ar-condicionado está funcionando, né? E aquele cliente saiu da oficina, pessoal, espalhando essa informação aos quatro ventos, dizendo assim, eu não levo meu carro mais em outro lugar, eu não fazia manutenção, o carro estava péssimo, o carro saiu ótimo, ele resolveu tudo para mim, as pessoas passaram a me ligar e falando, olha, eu recebi uma ligação do teu cliente, né, do senhor tal, e que ele me disse que você vai resolver tudo para mim, né? Eu quero que você venha buscar o carro aqui também, conforme você fez com ele e tal, e pode levar o carro e fazer tudo. E isso começou a ser uma constância. Isso começou a fazer parte do meu dia a dia. Sempre tentar se atentar para aquilo que ia fazer a diferença para o cliente. Então percebam, a gente fala muito de, mas como assim vai fazer mais do que você combinou para o cliente, né? Como assim você vai... Isso significa que eu preciso trazer um custo adicional para o meu serviço, que eu vou encarecer o meu serviço sem conversar com o cliente? Não, não é isso, pessoal. É realmente enxergar aquilo que o cliente não pediu e que vai fazer a diferença para ele, né? E que você vai poder diferenciar o teu serviço a ponto de marcar aquilo se tornar uma experiência tão positiva para o cliente que ele nunca mais pense em procurar outro prestador de serviço, tá? Esse que é o ponto principal. Legal? Então eu vou comentando mais algumas coisas com vocês. Tem uma equipe aí do Vale do Pinhão maravilhosa, né? Acabei começando a live e não agradeci a oportunidade da Agência Curitiba do Vale do Pinhão de estar aqui contando um pouco da minha experiência para vocês. Isso é algo que traz muita felicidade, assim, porque é um momento de pandemia, é um momento de muita crise e muitas pessoas estão com medo. E a gente não pode deixar esse medo dominar a gente, pessoal. Nós temos que pensar saídas, alternativas, soluções, né? E continuar trabalhando com fé, continuar trabalhando com muita positividade, porque as coisas vão acontecer, né? O mundo vai voltar, não vai voltar ao normal, porque eu acho que não existe um normal, existe um diferente, e tudo é evolução, e nós estamos vivendo uma evolução da humanidade absurda nesse momento, tá? Então, estou agradecendo aí a equipe Vale do Pinhão por estar dando esse espaço para mim, né? E poder estar aqui conversando com vocês. Quero que vocês façam perguntas das dúvidas que vocês tenham. Tem uma equipe do Vale do Pinhão aí respondendo vocês no chat do YouTube, né? E eles estão passando essas perguntas para mim aqui. Eu vou tentar responder uma a uma. Legal? Deixa eu ler uma pergunta aqui, ó. Rose Faust. Olá, Luciano, tudo bem? Falando em pesquisas, como posso diferenciar uma pesquisa e outra? O que devo observar para escolher a empresa certa? Por exemplo, um orçamento de 3.000, um orçamento de 1.000 para os mesmos serviços.
tá? Rose, eu acredito, não sei se você é cliente ou empresária, tá? Mas eu vou te falar o ponto de vista do empresário. Sempre que o cliente está buscando, fazendo uma pesquisa de preços, e isso é natural do mercado, né? Tem muita gente que se sente, às vezes, muitos empresários, né? Muitos prestadores de serviço que se sentem um pouco incomodados com isso, né? Poxa, mas não gostou do meu preço, né? Não entendeu. Mas às vezes o problema do empresário é não se fazer claro, não tornar claro tudo que ele está oferecendo ao cliente, tá? A gente falou de diferencial, né? A pessoa vira e fala, olha, mas meu serviço é bom. Gente, parem de repetir isso. O teu serviço ser bom, ele é premissa, tá? Isso já, para você estar no mercado oferecendo teu serviço, você não podia estar oferecendo um serviço ruim. Ninguém quer nada ruim para si ou para os outros, ok? É parte da nossa premissa como cidadão. Então, a pessoa fala, olha, meu serviço é bom, por isso que meu preço é esse. Não é assim que se explica para o cliente. Você tem que explicar para ele até questão de custos, até questão do porquê aquilo vai acontecer daquela maneira, qual é o diferencial do serviço que você está oferecendo, o porquê que o teu orçamento, e isso muitas vezes, tá? E na maioria das vezes, para ser bem honesto, bem justo, sem olhar o orçamento alheio, tá? Então, se você vai chegar com o seu preço e explicar para o teu cliente, por isso que esse atendimento é tão diferente, né? Você vai explicar para ele que, olha, todos os problemas necessários que eu estou enxergando nesse momento estão contidos nesse orçamento. É assim, assim, assim que a gente vai realizar o serviço. Essa é a maneira como eu faço na oficina, tá? Veículos são muito variável, né? Tem mecânico que olha uma coisa, tem mecânico que olha outra. Tem mecânico que tem uma maneira de trabalho, tem mecânico que tem outra maneira de trabalho, tá? E isso em prestação de serviço é muito comum. E para piorar, né, tem prestação de serviço, você tem que fazer visita à empresa, ou à casa, ou ao local do cliente, né? Na mecânica, muitas vezes o carro tem que vir até você, né? E em algumas vezes, e tem que deixar bem claro para o cliente isso, porque após você iniciar o serviço, o orçamento pode modificar. Se você está fazendo um reparo, se você vai fazer uma intervenção, uma desmontagem, você pode descobrir mais coisas, né? Então, o cliente está fazendo essa pesquisa de preço, mas o orçamento geralmente é de coisa básica. O orçamento geralmente é de uma instalação, o orçamento geralmente é de um ponto, um produto, né? Então, trazer esse diferencial à tona na apresentação para o cliente é muito importante, tá? Vou falar sobre uma experiência minha, sobre como eu procedo com lead de cliente, né? Que eu chamo, o cliente é quem já está em casa, né? Já está dentro da empresa, né? O freguês é o cara que está passando na porta, é o lead, né? Hoje nós temos a ferramenta do WhatsApp que é muito dinâmica, né? Então o cliente hoje com o WhatsApp na mão dele, em questão de minutos ele tem ali 3, 4, 5 orçamentos, certo? Eu tenho o hábito de ligar de volta para o cliente, né? E eu acho que as outras empresas não fazem isso. Eu invisto tempo, tá, gente? Eu tenho uma empresa hoje na oficina só para atender os clientes e eu faço atendimento presencial, tá? Então, a pessoa mandou uma solicitação de orçamento no WhatsApp, a gente liga de volta. A gente quer conversar, tornar isso de maneira pessoal, explicar todos esses pontos, porque o WhatsApp ele vira uma coisa informal, ele vira uma coisa impessoal, você não consegue explicar todos os pontos para o cliente de maneira clara, né? E só isso já vira um diferencial. Eu já estou entregando mais que o combinado, percebe? A pessoa mandou uma mensagem no WhatsApp para perguntar um preço e eu já devolvo para ela e ligo para ela. E a primeira coisa que eu pergunto é assim, está tudo bem? Né? O que aconteceu com o veículo? Vocês estão bem? Porque às vezes sofreu um acidente, às vezes o veículo quebrou, a pessoa está na rua, ela não sabe como lidar com aquilo, né? É uma coisa muito interessante, né? A minha oficina mecânica, eu tenho muitas clientes mulheres, né? E elas se sentem bem de ir até a oficina por conta desse atendimento diferenciado que a gente dá, né? Então, isso tudo torna um diferencial quando o cliente está fazendo a pesquisa, certo? Do lado do cliente, óbvio, a curiosidade, né? A curiosidade, ela vai te trazer todas as respostas que você precisa para entender o porquê que um serviço pode custar o dobro do outro. Entender o porquê que um profissional pode custar o dobro do outro, tá? E nem sempre, pessoal, o mais caro é o melhor, tá? Às vezes o mais caro é só mais completo. Perfeito? Então, tem que avaliar isso muito bem, tá? Tem que sempre
observar de qual lado você está querendo levar, ok? Que mais, pessoal? O que a gente pode falar aqui? Por exemplo, a lavagem, né? A lavagem na oficina, ela se tornou padrão após eu ter atendido esse cliente que eu comentei com vocês, né, o case de sucesso, que foi o primeiro deles. No decorrer do tempo, eu percebi com alguns clientes que eu tinha que perguntar para eles se eles gostariam que o carro fosse lavado. Você consegue entender isso? O quanto cada pessoa, né, cada personalidade é única nesse mundo? Porque eu tive um caso, sim, de um cliente que não gostaria que o carro dele fosse lavado, né? Ele falou, olha, eu prefiro fazer a lavagem em outro local, não é que eu não confio em vocês, mas eu estou trazendo meu carro aqui para vocês fazerem a mecânica. Não gostaria que o carro fosse lavado. E expliquei para ele, falei, olha, no teu caso é um serviço grande, a gente vai fazer como cortesia, né? O carro vai ficar... Porque naquele caso, se eu continuasse como um hábito, olha, não ia ter perdido o cliente naquele momento. Eu estava tentando fazer o mais e aquilo ia virar menos. Então, essa transparência, essa conversa, essa informação clara e precisa com o cliente, ela é essencial. Ela é essencial. Não tem como fugir disso, tá? Porque mesmo quando você acha que você está fazendo bem, você pode estar fazendo um mal. Legal? Que mais? Deixa eu contar para vocês. O cheirinho. O cheirinho, né, o aroma da Alvento, eu penduro ele no retrovisor dos carros dos clientes, né? E esse aroma ele é um papel, né? Igual de lavacar, pessoal. Não cobro dos clientes, é algo que eu dou como cortesia. Todos os carros saem da mesma maneira. Existe um cliente que ele pede para tirar o cheirinho. A esposa dele estava grávida e ela ficou enjoada com o cheiro do cheirinho. E ele falou assim, cara, eu vou tirar do retrovisor, eu vou colocar no meu escritório, porque eu gosto do cheiro, gosto da cortesia que você dá para nós, porém eu não posso deixar no carro porque esse carro minha esposa aqui anda e ela fica enjoada com esse cheirinho. Então você percebe como toda pessoa, né, ela tem uma característica diferente, tá? Buenas, né? Existe isso também é entregar mais, né? O que é o buenas, né? Eu saúdo todo mundo que chega na oficina com buenas, né? Eu faço muitos vídeos no Instagram e saúdo todo mundo pela primeira vez no dia com buenas. Legal? Por quê? Porque eu quero essa positividade para os meus clientes. Tem muitas vezes que o cliente chega na oficina, né? E a gente está lá para consertar carro. E muitas vezes o carro está quebrado. E ninguém planeja quebrar carro. Eu falo que é o pior cenário, é transformar essa quebra numa experiência muito positiva para o cliente, né? Explicar para ele que ele vai sair com o carro em melhores condições, explicar para ele que ele está levando o carro num profissional, que ele pode contar com o meu profissionalismo, com a garantia da minha oficina, com tudo aquilo que eu tenho para ofertar para ele, né? Transformar isso em positivo e levar essa positividade é um trabalho árduo, tá? Porque a pessoa não estava esperando que o carro quebrasse, ela não estava esperando gastar aquele dinheiro naquele momento, às vezes a condição financeira da pessoa está no momento, né, não adequado para aquilo, mas ela tem que fazer o reparo, né? Porque senão a bola de neve só cresce, certo? Então eu comecei a pensar numa maneira de trazer essa positividade, de mostrar para todo mundo que assim, ó, existem problemas, o carro está quebrado, mas nós estamos com bom humor, nós estamos aqui de maneira positiva, nós estamos aqui querendo o bem de todo mundo. E eu passei a saudar todos os meus clientes, todos os meus seguidores com buenas, porque eu queria que eles sentissem essa positividade. Não, peraí, Luciano, isso é natural, isso sai de mim, né, para que as pessoas se sintam bem e se sintam acolhidas com aquilo. Mas, novamente, eu estou entregando mais do que o combinado. Percebem? Eu podia muito bem vir no Instagram e só tirar uma foto, ou fazer um vídeo apático, ou não comentar aquilo, ou falar, oi, pessoal, tudo bem? Seria normal, né? Eu aposto que todo mundo já teve uma experiência muito positiva, né, de um bom dia, genuíno, mudar o dia da pessoa. Às vezes você sai de casa preocupado, óbvio, nós vivemos num período de muito estresse, né? A nossa vida moderna é muito louca, né? Então você chega até uma pessoa e a pessoa te dá um bom dia genuíno, olhando nos teus olhos, e aí você se sente bem. E você fala,
poxa vida, realmente ainda tem coisas boas, vamos olhar pelo lado bom das coisas, vamos olhar pelo lado positivo. E eu comecei a passar isso para as pessoas através do vídeo, através do buenas, através da saudação que eu usava. Né? Então eu estava entregando mais um pouquinho do que eu estava combinando com os clientes. Né? Eu estava entregando agora positividade. Né? Aí a rede social trouxe para mim uma oportunidade de eu entregar de novo um pouquinho mais do que só a prestação do serviço. Eu entregar informação. Né? E olha só que bacana. Através de vídeos, stories, fotos, textos, eu dedico muito tempo a isso. Isso eu faço tudo sozinho. Legal? Através desses vídeos eu trago informação para os meus clientes. Óbvio, são pessoas, é um nicho muito fechado, são pessoas interessadas no assunto. Muitas vezes eu comento com o meu cliente no primeiro momento que, olha, muitas vezes não, todas as vezes, tá? Eu pergunto, falei, posso colocar teu carro na rede social? Eu vou filmar teu carro, vou falar sobre teu carro e através de lá você consegue acompanhar todo o desenvolvimento do serviço dentro da oficina. E a pessoa, normalmente, 100% das vezes até hoje, diz que sim. Eu tenho até alguns clientes que vêm e falam, claro, tem uns que perguntam, mas vai sair no Instagram e no YouTube? Eu falo, olha, não sei, vou ver o que eu vou fazer. Né? Vamos ver qual que é o tempo, porque eu dedico bastante tempo a isso também. Só que eu podia muito bem só tirar fotos e dizer assim, olha, atendemos o veículo da marca tal, modelo tal, e fizemos tal prestação de serviço. Né? Muito bem. Tava bom, tirava uma foto e colocava no Instagram. Isso é o Instagram de 99% dos mecânicos na internet. Não. Eu passei a me preocupar mais em passar informação, primeiro para o dono do carro e depois para as outras pessoas que possivelmente tivessem aquele carro. Porque eu informando as pessoas, aconteceram N coisas para mim. Primeiro, credibilidade. As pessoas confiam no que eu estou fazendo para elas porque eu estou mostrando ao vivo. Né? Segundo, a credibilidade na qualidade do meu serviço e no quanto eu tenho um domínio do assunto. Legal? Então aí aquilo passou a ser uma maneira de aumentar a credibilidade e a visibilidade da oficina. Tá? E como eu estava dando informação às pessoas, elas passaram a trazer mais pessoas para assistir para mim. Tá? Então, um comentava com o outro, que encaminhava o outro a informação que eu estava passando, que falava sobre o que eu estava falando. E eu passei a ganhar seguidores, eu passei a ganhar visibilidade. E esses seguidores me trouxeram mais clientes. Combinado. Ao invés de eu dar fazer apenas um marketing da oficina, eu passei a dar informação para as pessoas. Realmente munir elas de informação e sem medo. Né? Compartilhando aquilo que eu conhecia. Compartilhando aquilo que eu estava realizando. Compartilhando o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Passei a entregar isso para as pessoas, de bandeja. E muitos me chamariam de louco. Poxa, Luciano, você tem 20 anos aí mexendo com carro e agora você está ensinando as pessoas o que você demorou 20 anos para aprender. Né? Mas veja, isso trouxe uma credibilidade tão grande que passou a trazer novos clientes para mim. Né? Então foi uma via de mão dupla. E o que eu estava fazendo era apenas entregar um pouco mais do que o combinado. Legal? Deixa eu tomar uma água que a garganta está começando a pegar um pouquinho. Temos perguntas aí, Síbia? Eu acho que deve ter alguns clientes assistindo. Eu não estou vendo a live no YouTube, pessoal. Por isso que eu estou comentando dessa maneira. Comentei com os clientes no Instagram, que eu estaria aqui. Né? Foi uma oportunidade que veio através do grupo de networking que eu participo, o BNI, aqui em Curitiba. E estou muito grato, muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando isso nesse momento. Tá? Deixa eu dar uma olhada no WhatsApp aqui, que a Síbia tá me mandando uma mensagem. Bacana. Bom, o que mais eu vou comentar com vocês? Período da pandemia, né? Período de crise que nós estamos vivendo. Pessoal, quem tiver perguntas sobre atendimento, sobre alguma dúvida que você tem dentro do teu negócio, de repente, né? Eu tenho aqui minha expertise em atendimento de oficina mecânica, mas eu posso ajudar vocês em outros momentos, em outras questões, tá? Nesse momento de pandemia,
como é que eu vou fazer para entregar mais do que o combinado para o meu cliente, né? A gente viu grandes negócios aí, uma série de pessoas e de negócios ter que se reinventar nesse momento de pandemia, né? Deliveries, pessoas que faziam prestação de serviço presencial como psicólogos, fazendo isso através da internet, né? Então a gente viu pessoas se reinventando nesse momento. E eu pensei comigo, como é que eu vou me reinventar nesse momento, né? Eu tinha uma situação bem delicada, né? Uma situação de exposição da minha família, um grupo de risco. Minha esposa está grávida e eu tenho um outro bebê de 1 ano e 4 meses em casa. E então se eu simplesmente me fechasse, né? E fechasse a oficina e não fizesse algo que fosse trazer uma diferença, tá? Eu iria, infelizmente, estar fadado a perder muitos negócios, né? Então eu decidi que eu faria desse momento um momento de reinvenção do meu negócio, tá? Fui atrás de fomento, fui atrás de capital, perfeito? E havia um desejo dentro de mim de oferecer um ambiente ainda mais agradável para os meus clientes e um ambiente ainda mais limpo na questão da execução dos serviços na oficina. Então eu aproveitei que, óbvio, o movimento caiu muito, né? Foi natural, todo mundo está vivendo o mesmo momento que eu, né? Mas que não adiantava nesse momento não estar numa posição positiva, não estar numa posição de pensar no futuro, né? Porque todos nós estamos vivendo a mesma crise, tá, pessoal? Deixem isso muito claro para vocês. Todos estão vivendo a mesma crise, não tem ninguém melhor ou pior, tá? Estamos todos passando pela mesma situação. Todos somos iguais perante esse vírus que está aí. Então eu pensei, falei, bom, quando eu retornar, eu quero estar numa condição melhor ainda para o meu cliente, tá? Eu estou reformando a oficina, eu estou colocando um espaço novo de atendimento, eu estou colocando uma recepção nova, eu estou colocando à disposição dos clientes um espaço mais agradável, agora com ar-condicionado, que eu não tinha. Eu vou deixar ainda melhor o meu espaço de executar os serviços para que ele fique mais limpo. Fui atrás de saber, são coisas que assim, pessoal, é interessante você contratar, eu sempre defendo a contratação de profissionais, tá? Muito do que eu faço são profissionais que eu contrato e que me direcionam para o lado certo. Então eu fui atrás de um profissional de arquitetura, a gente discutiu sobre o ambiente, sobre a maneira minha de atendimento, sobre como é a oficina, sobre como é o meu processo. Discutimos sobre tudo isso para trazer um ambiente adequado e que realmente fizesse a diferença para o cliente entrar ali. Então as cores, o local, como é que vai estar disposto os móveis, tudo foi pensado para o meu cliente. Tudo foi pensado para que ele se sentisse à vontade, tudo foi pensado para que ele entrasse ali e se sentisse em casa. O cheirinho que a gente coloca nos carros e que lembra ao vento, e quando as pessoas sentem aquele aroma eles lembram do ao vento, vai ser um cheirinho que vai estar lá na recepção, né? Agora as cores novas vão estar, né? Eu tinha uma cor na oficina que era uma cor vermelha, era a cor da venda, a cor da agressividade, a cor, né, da raiva, não eram coisas legais. Eu tirei o vermelho, eu eliminei o vermelho da oficina. O cinza, né, que é muito característico da oficina mecânica, é um local que infelizmente, por mais que a gente tenha capricho, a gente lida com sujeira, né, pessoal? Vocês andam com os carros em tudo que é lugar, nós desmontamos o carro, então lida com sujeira, com graxa, com óleo, com terra, não tem como. Então o cinza está sempre presente na oficina mecânica, mas aquilo trazia um ambiente pesado, sabe? Trazia um ambiente não positivo. Nós trouxemos uma tonalidade de cinza muito, muito mais leve, com azul, com laranja, para que o ambiente ficasse gostoso, para que o ambiente ficasse acolhedor, né? Luciano, você está investindo num momento de crise. Claro, porque eu estou pensando no meu cliente, eu estou pensando em entregar para ele algo melhor, eu estou pensando em entregar mais do que o combinado, para que ele possa se sentir ainda melhor dentro da oficina mecânica. E tudo isso faz com que o meu cliente volte. Tudo isso faz com que o meu cliente seja fã do meu trabalho. Tudo isso faz com que o meu cliente não escolha outra oficina mecânica. Legal? Olha só. A Cibia mandou algumas perguntas aqui para mim. Deixa eu dar uma olhada. Então, ó. A Renata Rosenfeld. Tenho um pequeno negócio e faço entrega com taxa. Mas a maioria reclama dessa taxa. O que fazer? Olha, Renata. Vamos comentar sobre duas coisas. Eu falei que eu dou a lavagem de cortesia para todos os clientes, né? E óbvio que isso tem um custo, né? Tudo tem custo, é natural, certo?
E não é segredo para ninguém. Isso está diluído na mão de obra, isso está diluído no custo total que a pessoa está pagando na oficina. Mas lembra que eu falei que você está entregando um pouco a mais do que o combinado para a pessoa? Né? Com o atendimento, com toda a atenção, lembra que eu pego o WhatsApp e eu ligo para as pessoas? Né? Com tudo isso, a pessoa não se importa se o custo da minha oficina for 10, 20, 30, às vezes 50% maior do que uma outra oficina mecânica. E dentro desse custo estão todas as comodidades que eu dou para o meu cliente. Eu pego um Uber e vou buscar o carro da casa dele. Entendeu? Eu desloco meu tempo, às vezes eu prolongo a hora extra da equipe para entregar um carro para uma pessoa que tem urgência. E tudo isso está dentro do custo. Tá? Então, o que eu vou dizer para você? Eu sou paulista, tá? Quando eu cheguei em Curitiba e percebi que a pizzaria aqui cobrava R$8 para entregar uma pizza e que a pizzaria estava a 4 km do meu apartamento, eu achei aquilo incabido. Eu falei, não faz o menor sentido. Mas a minha esposa argumentou na época, né? Poxa, mas essa pizza que a gente pagava em São Paulo cerca de R$50, aqui em Curitiba a gente paga 38. Eu falei, pois é, mas eu prefiro pagar 50 e ter meu atendimento. E isso tem muito a ver com o teu nicho de mercado e com o teu funil de vendas. Você já ouviu falar sobre funil de vendas? Então, dependendo das pessoas que você atende, do teu nicho que você atende, e não existe nicho ruim, tá, pessoal? Muito se engana quem acha que existe nicho ruim. São coisas completamente diferentes. Isso é questão estratégica do mercado. Uma pessoa como eu, uma pizzaria que quer atender pessoas como eu, ela tem que começar a entender que eu não me importo de pagar R$10 a mais na pizza e receber a pizza quente, rápido, da maneira como eu gosto, que eu peço borda fina, bem passada, entendeu? Que eu realmente eu sou um cliente crica, eu sou um cliente chato, né? Mesmo eu sou muito metódica, né? Então eu tenho minhas particularidades e eu sei disso, eu tenho plena consciência. Então, como eu tenho plena consciência de que eu sou uma pessoa muito mais difícil de ser atendida, eu não me importo de pagar mais caro, perfeito? Essa é a mentalidade que eu passei para dentro da minha oficina mecânica. Tá? Eu conheço oficinas mecânicas que são muito mais caras que eu e não oferecem todas as comodidades que eu ofereço. Tá? Luciano, mas como é que você encaixou isso? Aí eu fui para o outro lado. Primeiro eu defini a estratégia, que no seu caso seria cobrar a taxa ou incluir a taxa no valor total. Essa é a primeira coisa. Luciano, mas eu atendo uma região muito grande. Eu vou entregar em locais muito longes. Espera aí, será que não está na hora de você fechar teu funil? Você fechar a tua área de atuação? Ou não, você vai continuar atuando, mas você vai explicar para o cliente, ou você vai diluir isso. Porque não é justo também, às vezes, o cliente que está a 1 km da tua pizzaria, do teu estabelecimento, né, pagar a mesma taxa ou diluir no custo dele o mesmo que o cliente que mora a 10 km. Concorda? Então, tudo isso, a estratégia tem que ser fechada primeiro. E depois alinhar isso com o processo. Tá? Processo. Aquilo que eu estava comentando com vocês. Como é que eu faço para diluir tudo isso e conseguir ainda ter um custo bom? Porque não adianta você somar a taxa, mais o teu custo, mais isso, mais aquilo, e ficar com um preço fora do teu funil. Lembra? Fora daquilo que as pessoas estão dispostas a pagar para você. Né? Então, tudo isso é importante você avaliar. Mas a primeira coisa é estratégia, funil de vendas. Quem eu quero atender? Onde eu quero atender? Né? Qual é o poder aquisitivo desse público que eu quero atender? E aí, quando você fechar o teu funil de vendas, você vai definir teu processo e vai definir a estratégia melhor para o teu atendimento. Legal? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui? Pessoal, pode fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade, estou esperando a Cíbia mandar para mim as perguntas aqui que ela está mandando no meu WhatsApp. Legal? Falando um pouquinho mais de funil de vendas, pessoal. Eu falei para vocês que não há funil errado, né? Mas que dependendo do teu funil, você vai escolher estrategicamente, né, quem atender, tá? Existem negócios que atendem com volume muito grande. Quando o ticket médio é muito pequeno e a margem é muito apertada, né, é muito difícil você fazer mais do que o combinado, óbvio. Poxa, minha margem é tão apertada, Luciano, como é que eu vou colocar a taxa de entrega embutida no preço? Senão eu paro de ser competitivo. Né? Aí você cria mix.
Sempre tem uma saída, pessoal. Ah, mas eu tenho um produto que custa R$10. Perceba, passa a oferecer esse produto junto com algum outro produto de custo baixo para ti, de custo de R$1, R$2, e ofereça ele o combo por 17. Não é isso que o McDonald's faz para vocês? Ou que qualquer uma dessas redes grandes? Eles colocam um produto que custa tão baixo para eles, mas tão baixo, que é o refrigerante. Aquilo é um xarope com água, né? O custo daquele copo de refrigerante de meio litro não passa de centavos, tá? Não chega a R$1. Eles colocam aquele custo tão baixo, só que eles vendem isso num combo. E aí você compra o combo ao invés de comprar só o lanche. Percebe? E isso paga a conta, né? O lanche, propriamente dito, não dá lucro, né? Talvez esse seja teu caso. Talvez o teu produto, aquele produto pequeno, ele não te dê lucro. Mas você pode... A empresa é tua, tá? As regras são tuas. Isso que a gente tem que lembrar também. O cliente, ele tem razão dentro das tuas regras. Vamos colocar a lei da ordem aí. O cliente não tem razão de chegar na tua loja e pegar um produto que custa X e falar, quero pagar meio X. Concorda? Então, eu passo a não oferecer mais esse produto dessa maneira. Eu passo a oferecer ele num combo, né? Passo a oferecer ele num combo e mostro toda a comodidade que eu estou oferecendo para o cliente. Olha, agora o nosso produto agora ele tem a taxa de entrega grátis e ele é vendido no combo. Perfeito? Você vai levar mais e eu vou te dar de graça a entrega. Que cliente não fica feliz com isso? O cliente ele nunca quer algo pior para ele, ele sempre quer algo melhor. Ele sempre quer mais do que o combinado. Todo mundo quer algo melhor para si, né? Lembra que eu repeti isso no começo? Ninguém em sã consciência levanta da cama de manhã cedo dizendo assim: hoje eu quero fazer algo muito ruim para minha vida. Hoje eu quero fazer péssimas escolhas. Não, o cara quer fazer ótimas escolhas. Ele quer se sentir bem. Aí você oferece um combo dizendo que ele vai receber a taxa de entrega grátis. Eu tenho certeza que você vai vender esse combo e o teu ticket médio vai aumentar. Legal? Bom, tem mais alguma pergunta? Vamos conversar. Vamos lá. A Regina Turek disse: qual é o seu procedimento quando o cliente vem pedir uma garantia? Perfeito. Muito bom, Regina. Eu ofereço na oficina, né? A gente sabe que por lei do consumidor, tá? Código CDC, e quem não tem um código CDC, presta serviço, não tem um código CDC, compre um e leia, tá? Isso é igual manual de carro, né? A gente tem que parar de achar que sabe as coisas e realmente começar a ler. Perfeito? O código CDC diz que na prestação de serviço é obrigatório que a gente dê 3 meses de garantia, tá? O meu negócio ele tem uma particularidade muito grande, né? Que é a prestação de serviço com comércio, né? Das peças necessárias para se prestar o serviço. Perfeito? E existem diversos serviços aí no mercado que funcionam dessa maneira, né? Um empreiteiro não consegue construir uma casa sem material, e um dentista não consegue fazer uma reparação sem a resina, né? E eu não consigo consertar carro sem peça, tá? Mas infelizmente o meu mercado é um pouco diferente do dentista, né? E o entendimento do mercado das pessoas é um pouco diferente. Aí que vem funil de vendas e a estratégia, tá? Lembra que eu falei que as regras da casa são tuas? A empresa é tua, você vai definir as regras, tá? E o teu cliente vai entender se aquilo é bom ou não para ele. Eu não tenho nenhum cliente bravo comigo nas regras que eu coloco dentro da minha empresa. Aliás, eles ficam muito satisfeitos, graças a Deus, e continuam a voltar. Então, olha como essa pergunta da garantia que a Regina fez vai estender para diversos lados, né? Eu ofereço mais do que os 3 meses de garantia, Regina. Eu ofereço 6 meses de garantia em qualquer serviço realizado na oficina, tá? Trocou uma pastilha de freio comigo e o freio ficou fazendo barulho, eu troco. Eu atendo a pessoa em garantia, tá? Sem discussão. Eu não discuto com o cliente, tá? Mas, Luciano, como é que você faz, né, para não tomar prejuízos? Lembram das regras da casa? Eu não trabalho com peça trazida por cliente, tá? Isso é uma regra que eu coloquei dentro da oficina. A minha empresa tem um KNAI de comércio e um KNAI de serviços. Então isso significa que eu sou uma oficina mecânica que presta serviços de mecânica e que eu sou uma autopeças dentro da oficina, tá? Eu emito 2 notas fiscais para o meu cliente sempre. E todo mundo sai com nota fiscal da oficina. Serviço e comércio, tá? E
não faz sentido, né? Você nunca vai ao dentista com um potinho de resina e chega lá para ele e fala: olha, seu dentista, tá aqui a minha resina para você aplicar no meu dente. Assim como ninguém leva um pedaço de bife pro restaurante para alguém fazer para fritar o bife. Ah, Luciano, existem exceções. Óbvio que existem. Existe restaurante de rolha livre onde você pode levar teu vinho. Existe sim local onde você pode levar tua comida para o chefe executar. Mas são as regras deles. Percebe? Isso é só uma questão cultural. Eu percebi que para eu entregar mais do que o combinado para o meu cliente, que eram 3 meses de garantia, e eu entrego 6 meses de garantia. Ou seja, eu entrego o dobro do combinado para o meu cliente em relação à garantia. Mas eu percebi que para isso eu precisava ter uma confiança, uma confiabilidade de peça muito grande. Percebe? Porque se eu precisar de uma garantia, eu tenho que ter vendido a peça. Né? Imagina que o cliente volta na oficina e o defeito é na peça. Aí começa uma discussão. Mas você trouxe a peça. Não, mas eu só apliquei. Não, mas a peça foi você que forneceu. Não, mas você aplicou errado. Não. Para eu dar segurança para o meu cliente, para eu poder atender ele de maneira completa e entregar mais do que o combinado, eu criei uma regra dentro da minha oficina. Eu comercializo a tua peça para ti e aplico a peça no teu carro. Perfeito? E com isso você sai daqui com uma garantia de 6 meses. Por quê? Porque eu tenho certeza do fornecimento da peça. Eu tenho a nota fiscal de fornecimento da peça e vou fornecer a nota fiscal para o meu cliente. E aí posso estender a garantia para ele. Legal? Mas eu atendo garantias. Não são muitas, graças a Deus. Já tive garantias grandes por conta de defeito em peça, sim. Já tive garantia de motor. E o meu trabalho é tão sério, né, que eu dei um motor novo para o cliente e a empresa que me vendeu a peça que deu falha e o motor quebrou, ela me ressarciu o valor integral. Tá? Então, quem trabalha de maneira correta, né, faz teu funil certo e entende as regras, e isso só saiu da minha cabeça, pessoal, depois que eu li o Código de Defesa do Consumidor e contratei um advogado de Código de Defesa do Consumidor para me assessorar. Tá? E isso trouxe assim, uma diferença de atendimento na oficina, onde eu pude oferecer uma garantia estendida, sem custo adicional nenhum. Tá? Eu forneço as peças, eu forneço mão de obra, eu tenho certeza do serviço que está sendo executado e eu tenho certeza que eu não vou me incomodar. E se incomodar, o cliente pode contar comigo. Beleza, Regina? É assim que eu trabalho com garantia aqui. Tá? Mais uma pergunta. Samuel Barconi. A Alvento trabalha com restauração também? Samuel, eu mexo com carro desde os 13 anos de idade, tá? Já restaurei muitos carros. Gosto muito, sou entusiasta, tá? Sou entusiasta de carros alemães, especial dos Porsches, tá? Mas eu não faço restaurações completas, não é usual, tá? Eu executo para mim ou para pessoas muito próximas a mim. Sabe por quê? Meu funil de vendas. O meu funil de vendas não compete à restauração. Meu funil de vendas é para atender carros com até 10 anos de uso, nacionais ou importados, e em revisões rápidas. O meu foco, a estratégia da minha empresa são grandes revisões e excelentes resultados. Eu pego carros em recém-comprados ou que já foram muito usados e há muito tempo não fazem revisão. Aquela troca de óleo rápida, óbvio, ela vira o dia a dia da oficina porque os clientes, após fazer as grandes revisões, retornam para fazer as manutenções periódicas que são mais simples, né? Mas eu faço grandes revisões completas, onde a gente mexe com o motor, freio, cabeçote, correias, corrente, vazamentos de óleo. Metade dos carros que entram na oficina eu chego a fazer mais do que 3 sistemas, né? Ou suspensão, freio, motor, ou suspensão, freio, câmbio, ou suspensão, freio, transmissão, né? Mas sempre 3 sistemas. Os carros não entram para OS rápidas. É o meu funil, é a minha estratégia. Eu prefiro trabalhar num carro completo e fazer a total diferença para o meu cliente. É sempre assim que eu faço. Tá bom? Temos mais alguma pergunta, Síbia? Estou esperando. Olha, a Carolina Ferreira falou: Lu, eu conheço a Carolina. Carolina é cliente minha. Por favor, fale sobre o atendimento especial da oficina para mulheres. Orientações, excelente atendimento e segurança de vocês. Carol Ferreira. Fala, Carol, como é que você tá? Tudo bem? Eu comentei um pouco no começo da live que esse atendimento mais pessoal que eu dou, né, e mais próximo,
ele acabou aproximando muitas mulheres da oficina. E isso é verdade, né? Por quê? Porque as mulheres geralmente, né? Infelizmente isso é uma realidade que está mudando já, tá? No meu setor. As mulheres geralmente se sentem acuadas por desconhecimento. Óbvio, eu não gosto de ir ao médico, tá? Porque eu não entendo nada de medicina. E quando eu chego lá, muitos médicos não têm a paciência de explicar claramente o que está acontecendo com o meu organismo. Então eu não gosto de ir ao médico, não me sinto confortável. Isso não tem nada a ver com a questão do meu sexo de nascimento, tá, pessoal? Mas, de maneira geral, o ambiente da oficina muitas vezes não é favorável para o atendimento feminino. É um ambiente sujo, um ambiente escuro, um ambiente com cheiro, um ambiente que não traz, não é agradável, né? Infelizmente, essa é a verdade. Então, assim, eu abri a oficina, como eu comentei com vocês no início da live, para fazer algo diferente, né? E passei a tornar um hábito entregar mais que o combinado para os clientes. Eu entendo que entregar mais que o combinado é até o fato do cliente vir à oficina e a oficina estar limpa, tá? Dentro das realidades de uma oficina mecânica, né, pessoal? É óbvio que se a gente está mexendo com graxa, às vezes é natural que o uniforme do meu funcionário possa estar sujo de graxa também, né? Às vezes vem um troller na oficina, né? Um Jeep que usualmente trabalha em 4x4. Né? E muitas vezes não é possível eu fazer uma lavagem completa desse veículo antes de entrar na oficina, apesar de ser um dos meus processos. Tá? Eu acabo lavando os veículos às vezes antes de entrar na oficina para não sujar o meu ambiente, percebe? Então a gente passou a buscar um ambiente limpo, manter banheiro limpo. Eu tenho um banheiro feminino na oficina, isso foi algo que eu lutei para ter. Né? Eu comentei com vocês que eu saí de um ambiente de 140 metros quadrados. A oficina já teve 4 endereços nesses 4 anos, porque ela foi crescendo num ritmo que, graças a Deus, né, graças ao bom pai e ao nosso bom trabalho, foi um ritmo bem agressivo até. Então hoje eu tenho um banheiro feminino, só para elas, que eu mantenho limpo. Essa última reforma, pessoal, eu estou fazendo um espelho e uma bancada no banheiro feminino, e eu vou passar a oferecer para elas fio dental, uma sacolinha com itens, né, que o público feminino precisa e às vezes não tá esperando, né, um absorvente íntimo, né, alguma coisa assim. Eu vou deixar isso disponível no banheiro, vou manter o banheiro, obviamente, como a gente já mantém hoje, sempre limpo. Então percebe, eu estou reformando a oficina, eu não pensei só em pintar a parede, eu pensei em fazer o banheiro para que a minha cliente mulher pudesse ficar muito confortável na oficina. Está sendo mudado o banheiro feminino na oficina só para elas. Ah, Luciano, elas são maioria? Não são. E eu estou gastando dinheiro com elas. Por quê? Porque eu quero entregar mais combinado para elas. Novamente, aquela ideia. Tá? E aí, quando elas vêm, eu falei para vocês que o atendimento pessoal na oficina, né, sou eu que faço. Né? Atendimento pessoal. Então, eu explico passo a passo o que vai ser realizado de maneira simples. Né? E a gente vai vendo o entendimento da pessoa. A Carol, por exemplo, é uma pessoa que já lida um pouco com carro, gosta de mecânica e tal, que foi quem realizou essa pergunta. Agradeço aí, ela está participando da live. Onde foi muito legal atender o carro dela, porque era um carro que eu particularmente gostava muito. Né? Já tive um carro do modelo que ela teve, e começamos a conversar, e eu falei para ela do que acontecia, por que estava acontecendo daquela maneira. E no primeiro momento a gente fez as manutenções mais urgentes, o carro voltou depois, e aí ela quis que eu trocasse alguns itens para deixar o carro um pouquinho mais personalizado com a cara dela. E tudo isso foi legal, por quê? Por conta do atendimento diferenciado que a gente dá para as mulheres. Toda e qualquer mulher que vai na oficina, eu questiono, né? Com muita cortesia, né? Com muita cordialidade. Posso lhe explicar o que está acontecendo com o carro? Né? Aí elas geralmente falam assim, eu não vou entender. Eu falei, você me deixa eu tentar? Deixo. E aí eu vou até o carro e vou mostrar visualmente para ela o que está acontecendo. Mas isso aí é meu marido que cuida, tudo bem. Eu falei, olha, eu gostaria de tentar te explicar. Porque eu acho que é importante, já que é você que usa o carro, você que sentiu o problema, né? Então tem sempre essa paciência, essa cordialidade. Poxa, Luciano, mas você gasta muito tempo atendendo pessoas. É claro, né? É para isso que eu estou ali, para atender. Lembra que eu falei no início da live? Atender. O atendimento é do início ao fim. Sim, eu desprendo muito tempo, né? E inclusive a parte técnica hoje não é que ela é segundo plano, ela continua sendo primeiro plano para mim, mas
não é onde eu desprendo mais tempo hoje. Hoje eu ensinei os meus colaboradores através de padrão, processo, que aí a gente entra em outro aspecto da oficina, em outro aspecto da engenharia, né? Então a oficina tem padrões, tem processos, eu ensinei a todos eles e eles acompanham aquele padrão e eu acompanho de perto tudo que está sendo realizado. Mas eu gasto muito mais tempo atendendo meus clientes hoje do que na parte técnica propriamente dita. Por quê? Porque é mais importante para mim. É mais importante eu descobrir, através do primeiro contato com o cliente, o que faz a diferença para ele para que eu possa entregar mais do que o combinado. Tá? É mais ou menos por aí. Outra pergunta, pessoal. Vamos lá. Eu estou tentando lembrar de outras coisas que eu já realizei na oficina que foram legais para os clientes. Teve um cliente mesmo que ele tinha passado na oficina pouco tempo antes e entendeu, né, que o carro dele tinha quebrado por um outro motivo. E aí ele me ligou, né, e disse que o carro tinha quebrado e eu estava em São Paulo. Né? Eu estava em São Paulo, sou paulista, visito meus pais usualmente lá com bastante frequência. Eu prontamente liguei para um funcionário meu e disse assim, falei, cara, quer fazer hora extra? Estou precisando da tua ajuda, né? Estou precisando que você execute um serviço para mim. Ele, não, claro, fica tranquilo. Eu falei, olha, estamos com um cliente assim, assim, assado lá em tal lugar, o cliente já chamou o guincho do seguro, ele está indo para a oficina, né? E eu acho que o carro dele é esse defeito, óbvio, né? Eu acho, né? A gente nunca fala o achismo para o cliente, né? Mas naquele momento ele me ligou por telefone, me passou o que estava mais ou menos estava acontecendo. E aí o meu funcionário, né, eu falei, olha, e se for isso, tem peça no estoque, né? Se for isso, tem peça no estoque. Geralmente eu não tenho peça em estoque, né? Eu tento trabalhar com estoque apenas do que é consumível na oficina, a gente trabalha just in time para não ter desperdício, né? Mas tinha peça no estoque para consertar o carro do cliente. Então ele chegou com o carro domingo 7h30 da noite e o meu funcionário atendeu ele e fez o reparo, tá? Viu o que era e falou assim, o senhor pode esperar cerca de 1 hora, eu vou tentar fazer o reparo aqui agora. Ele falou, não, tudo bem. Ele falou, olha, se não der certo, ele não vou guardar. E depois esse cliente, cara, ele retornou na oficina. Por quê? A gente atendeu e deu certo. E ele tinha outras coisas para realizar, ele estava voltando de viagem no domingo. Então na segunda-feira ele já começou o dia diferente, porque ele começou o dia com o carro dele. Já tínhamos resolvido o problema dele. Ficou combinado de retornar à oficina, né, para que a gente pudesse verificar se o problema tinha realmente sanado, né, porque foi tudo feito às pressas ali e tudo mais. Só que novamente a gente foi um pouco além, né? E perceba como essa ideia, né, como tudo aquilo de valor que você coloca dentro da oficina, né, valores, eu digo valores morais, tá, pessoal? Aquilo que você quer, o ideal da tua empresa, né? Todos esses valores, eles não podem estar só dentro de ti. Ele tem que estar multiplicado, né? Os meus funcionários, eles dão buenas para os meus clientes. Os meus funcionários entendem o que é fazer a diferença para os meus clientes, né? Então eles estão dispostos a ir um pouco além. E se não tiver disposto também, não está pronto para trabalhar comigo, entendeu? Não está pronto para trabalhar comigo. É muito simples. Ele tem que estar na mesma vibe, ele tem que estar na mesma sinergia, né? Senão o cara não aguenta também. Aquele ambiente não é o dele, percebe? Tá bom? Mais perguntas, pessoal? Quem tiver perguntas, por favor, traga. Que eu tô ansioso por responder. Bom, então, se a Cibia não me mandar nenhuma pergunta, eu vou começar a encerrar com vocês, né? Foi muito legal, muito gostoso estar aqui compartilhando um pouco dessa experiência sobre atendimento com vocês. Eu espero que dessa live saiam ideias para as pessoas que estão precisando movimentar um pouco, né, a partir dessa crise que a gente está vivendo, né? Que, como eu disse a todos, a gente não pode falar que, nossa, que situação complicada. Não é que não pode, né? Eu evitem falar que a situação está ruim, que está muito difícil. Vamos pensar positivo. Vamos pensar em quanta coisa boa a gente pode realizar a partir disso. Vamos pensar nas coisas novas que a gente vai viver a partir disso. Você já parou para pensar que não vai voltar ao normal, né? Já parou para pensar como vai ser a tua empresa agora, né? Como é que você vai atender agora? Será que a gente vai... Por quanto tempo será que nós vamos, por exemplo, utilizar o álcool em gel nas empresas? Por quanto tempo será que nós vamos ainda
Será que isso não vai se tornar um hábito? Perfeito? Então, você já parou para pensar que o investimento em máscara, em álcool em gel, numa pedaleira de álcool em gel dentro da tua empresa, ele vai ser agora definitivo? Vai ser para sempre? Né? Então, comecem a pensar nesse tipo de coisa e comecem a pensar que isso pode não ter sido a primeira. Isso aconteceu com a gripe espanhola, isso aconteceu com a H1N1, aconteceu com o SARS. Pela primeira vez ele chegou ao Brasil, né, e de maneira que nos afetou mais fortemente. Você já parou para pensar que isso pode acontecer novamente ano que vem? E aí, você vai continuar fazendo o teu negócio da mesma maneira ou você vai tentar mudar isso de maneira radical? Entendeu? Então comecem a pensar em maneiras de não sobreviver, de viver nesta condição que estamos hoje. Como é que você pode adaptar o teu negócio nessa condição que estamos hoje? Porque aí sim você vai poder entregar mais que o combinado, mesmo durante uma pandemia. Percebam? E eu não tive essa clareza. Eu não tinha esse pensamento antes. E hoje eu estou pensando nisso. Hoje eu estou pensando assim, já sei como eu vou agir na próxima pandemia que a gente viver. Pode ser que não seja eu, mas eu passo essa experiência aos meus filhos, aos meus netos. É o legado que a gente deixa aqui. Há tanto tempo a gente não vivia uma situação dessa que nós não tínhamos esse preparo. Mas muito provavelmente pessoas que viveram na década de 20 e 30 durante a gripe espanhola já sabiam o que ia acontecer, né? Num momento muito diferente da humanidade, mas já sabiam o que ia acontecer, que seria um período realmente pesado, triste, né? Mas que somente aqueles que estão pensando positivo vão sair disso com um momento diferente, né? Com uma mentalidade diferente. Legal? Então vamos pensar positivo, vamos partir para cima, comecem a pensar dentro do negócio de vocês como vocês podem entregar, tá, mais que o combinado para os teus clientes. Legal? Uma última pergunta que o Rafael Senko fez aqui. Impactar a marca. Qual a melhor opção você indicaria? Olha, Rafael, marca é um negócio muito pessoal, né? Eu posso até confidenciar a vocês aqui o porquê a oficina chama Ao Vento. Poucas pessoas sabem, tá? Talvez as pessoas que estavam no momento onde eu inaugurei, que foram alguns amigos que estavam lá, porque esse cara aqui, vem cá, chega aqui. Eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito especial, né? Uma das muito especiais na minha vida, né? É meu pai, tá? Cabeça branca aí, parece o Richard Gere. Buenas! Buenas. Por coincidência, o nome dele é Luciano Jacoldi, tá? E o nome do meu segundo filho, que está na barriga da minha esposa, também será Luciano Jacoldi. Não sei porquê, tá? Então, como impactar a marca, né? Que é a pergunta do Rafael Senko. Eu disse que marca é uma coisa muito pessoal. Eu tenho um carinho muito especial pela marca da oficina. É algo que eu sempre lutei para que fosse... Não é a imagem do Luciano, ou o serviço, que eu falei que qualidade é premissa, ou o bom atendimento, né? Que a gente falou sobre fazer a diferença, a gente falou sobre entregar mais que o combinado. Tudo isso são premissas, mas que vão somando credibilidade e visibilidade à marca, tá, Rafael? Mas o que faz muita diferença para que essa marca, e que eu tenha um combustível, né? Para sempre tentar crescer a marca, tentar trazer a marca, tentar fazer com que a marca seja respeitada, foi o motivo do qual eu nomeei a oficina, tá? Ao Vento é o apelido dele quando criança. Ele tinha esse apelido e eu quis ressignificar esse nome, tá? Porque era um apelido que na família era carinhoso, mas que dentro do ambiente escolar foi um apelido talvez até pejorativo muitas vezes. E eu tenho muito orgulho da história que ele criou, né, e de como ele chegou até onde ele chegou, junto com a minha mãe, que foi muito companheira dele, né, parceira dele até hoje, e de como eles nos criaram, eu e a minha irmã. E então eu tenho muito orgulho do Ao Vento. Então, para mim, o impacto sobre a marca era o valor que estava atrás dela para mim, tá? Para mim. Então eu nunca deixaria com que o nome da oficina, ou que a marca da oficina pudesse ser subjugada, porque ela tinha muito valor para mim, né? Ela tinha muito valor para mim porque era o respeito que eu tinha pelo meu pai. Perfeito?
Então eu estou confidenciando isso para vocês aqui. Muito, mas assim, 99% dos clientes não sabem disso. Tá? Mas foi um combustível durante muitos anos e continua sendo um combustível até hoje para mim. Chegar na empresa e ver o nome do meu pai na parede. Para mim é muito importante. Te amo, cara. Legal? Então é isso. Eu acho que eu não poderia fechar essa live de maneira melhor. Muito obrigado pela pergunta, Rafael. Então busque uma maneira que o impacto na sua marca não seja apenas um número. O impacto na sua marca não seja apenas mais um cliente. O impacto na sua marca seja um legado que você vai deixar para os teus clientes. Por quê? Porque você fez a diferença. Porque você entregou mais que o combinado. Beleza? Esse foi o Luciano Jacoude, da Oficina Mecânica ao Vento. Sou muito grato a todos que acompanharam até aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus e... Buenas! Buenas!